9, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo, ele tem falado muito comigo durante essa semana. Por isso que eu tenho até feito um culto aqui às sexta-feira com os obreiros, sobre intimidade. E eu quero falar nessa noite sobre intimidade. O que aconteceria se hoje alguém tirasse a Bíblia de você? Você fosse proibido de ler a palavra de Deus, fosse proibido de carregá-la. Como é que você iria continuar a caminhada? Eu estou falando isso para aqueles que amam a Bíblia, amam a palavra, porque tem gente que realmente nem se importa, né? É simplesmente um livro comum. Mas nós sabemos que a Bíblia não é um livro comum, amém? A palavra é vida, ela é viva. O que aconteceria se você perdesse essa liberdade, hein, igreja? Como que você ia continuar? Para você que está acostumado a consultar o Senhor, assim, ó, presta atenção aqui, ó. Fala comigo, Senhor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como ia ser? Então o Senhor tem me despertado para provocar você a buscar intimidade com Ele, a ouvir a voz de Deus, literalmente, ter uma experiência extraordinária com Ele. Que quando você tem uma experiência extraordinária com Ele dessa forma, você nunca mais esquece. Você pode observar aqui, nós temos algumas crianças, temos ali a filha da Geise, temos ali a filha do John. Nós podemos falar aqui várias vozes, até chamando o nome delas. Mas quando o pai e a mãe chamar, ela vai saber que aquela voz é do pai, ou é da mãe. Porque ela já gravou. Ela já assimilou que aquela voz ali é do pai, é da mãe. Então no meio dessas vozes todas, ela não vai ficar confundida, ela não vai ficar confusa, amém, igreja? E é justamente o que está acontecendo na igreja hoje. A igreja está confusa com muitas vozes. E muitas pessoas já perderam, já esqueceram como é a voz de Deus. Antigamente falava assim, olha, cuidado, não conta o teu segredo, não conta como Deus te usa, porque senão o diabo vai roubar, vai fazer igual. Aí muita gente, não, Deus quando fala comigo, eu sinto a orelha coçar. Aí ele não falava o segredo, porque era a forma, né? Minha orelha coçava quando Deus falava comigo. Outros falavam assim, quando Deus falar comigo, eu sinto a planta do pé formigar. Aí então eu sei que é Deus. É assim? Aí eu, não fala isso não. Tu vai falar isso, o diabo vai imitar. É ou não é? Quando você gravar a voz de Deus, tu nunca mais vai esquecer. E não será confundido nem enganado. É o que o Espírito Santo tem despertado por esses meses no meu coração. Atos capítulo 9, versículo 10. Diz a palavra do Senhor assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou:
dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem. Quem viu entrar? Quem viu entrar? Quem foi que viu? Saulo. Saulo viu entrar um homem, amém, igreja? E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito deste homem, e quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos o que invoca o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome ou padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, igreja? Nós estamos falando aqui no personagem chamado Saulo de Tarso, que tinha acabado de participar do primeiro mártir da igreja. Ele estava perto, ele estava assim, próximo, ele viu tudo e não fez nada para livrar Estevão da morte. Nós estamos vivendo uma sociedade onde que se alguém vê alguém sendo espancado ou alguém sendo assaltado, ninguém se mete, é ou não é? Ninguém se envolve. Em alguns lugares você passa, vê alguém assaltando, vê alguém roubando o celular, vê alguém roubando uma bolsa, você passa de passos largos, é ou não é? Foi mais ou menos isso que ele fez. Estevão estava sendo morto, apedrejado, por amor a Cristo, por falar da palavra de Deus, e Saulo não fez nada para amenizar aquela situação. Ele consentiu na morte, ou seja, ele apoiou aquela situação. Presta atenção, ele apoiou, ele concordou com aquela situação. Depois daquilo tudo, ele vai e pega umas autorizações para poder entrar. Podemos dizer que era um mandado de segurança para poder entrar nas casas onde havia reunião da igreja. Em qualquer lugar que ele ouvisse um barulho, adorando a Deus, falando o nome de Jesus, ele tinha autorização para arrombar a porta e prender todo mundo que estava ali e levar para o cárcere. Onde houvesse alguém adorando, falando do nome de Jesus, ele tinha essa autorização. Ele não ia bater na porta mais, ele recebeu autorização para entrar e sair, para revistar, para até mesmo matar um servo de Deus. E tudo isso dentro da lei dos homens. Amém, igreja? Tudo isso dentro da lei. Para os homens, ele estava dentro da lei. Ele só estava fora da lei para quem? Para quem? Para Deus. Existem muitas leis dos homens que para a gente cumprir ela, nós temos que ir contra Deus. E é aí que entra aquele versículo: importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. Esse versículo tem sido muito usado na igreja como rebelião, para pessoas que não querem obedecer a liderança,
Mas na realidade é nesse contexto aqui que se encaixa esse versículo. Não é nesse meio. É nesse meio aqui. Quando você estiver praticando alguma coisa que você é obrigado pela lei do homem, mas vai atrapalhar a tua vida espiritual com Deus, esse versículo se encaixa. Importa obedecer a Deus do que os homens. Assim como na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram feitas leis para qualquer um que se prostrasse e adorasse. Quem não adorasse, quem não se prostrasse diante das estátuas levantadas na época, seria morto, seria levado a fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E alguns deles preferiram ser jogados na fornalha de fogo ardente do que obedecer à lei do rei. Amém, igreja? Alguns foram jogados nas covas dos leões, porque preferiram obedecer a Deus do que obedecer à lei dos homens. Paulo estava nessa situação. Por ser fariseu, doutor da lei, um homem entendido, ele achava na sua concepção que ele estava fazendo certo. Como você e eu, muitas vezes. No passado, quando nós servimos a outros deuses, nós achávamos que estávamos certos, sim ou não? Ai de quem falasse contra o que eu fazia. Ai de quem falasse contra o que você servia. Todo mundo ia fazer o quê? Você ia vestir a camisa. Não! É assim ou não é? Paulo também. Um homem letrado, um homem estudado. E ele então, ele pega todo o seu esforço, toda a sua sabedoria, sua persuasão, conhecimento que ele tem, e ele vai ao governador, ele vai aos homens da época e fala assim: me dá cartas, me dá autorização, para que eu possa, diante da lei, fazer o que eu bem entender com esse cristão. E a Bíblia diz então que ele vai executar o projeto. Ele pega as cartas, muda no seu cavalo, pega a sua comitiva e vai perseguir a igreja. Quando ele está indo perseguir a igreja, aparece no meio do caminho uma voz, um resplendor de luz, e responde para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a Bíblia diz que Saulo, atônito, ele fica assim, e ele diz: Senhor, quem és tu? Quem é que eu estou perseguindo? Ele diz: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Paulo, pela primeira vez, vai ouvir a voz de Deus. Labando quebinara calabás. Pela primeira vez ele vai ouvir a voz de Deus falando com ele. E a primeira coisa, ele está chamando, Deus está chamando ele pelo nome. O nome que ele entende. Deus não é Deus de confusão. Saulo entende. Quem é, Senhor, que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. A Bíblia diz que ele fica cego 3 dias. É levado para a rua chamada direita, como nós lemos aqui. E fica fazendo, sabe o que, igreja? Orando. Ele está confuso. Há uma guerra. Há uma divisão na alma dele. Ele não sabe o que é mais. Ele não está entendendo. Ele está orando a Deus, falando com Deus. E ele está falando, pedindo a Deus ali uma orientação, pedindo perdão a Deus, talvez, se humilhando na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte. Um homem que estava soberbo, um homem que estava altivo, um homem que estava de autoritarismo, agora ele está prostrado, cego, clamando, pedindo oração a um Deus a qual ele estava perseguindo. Que tremendo, hein? Ele percebeu, bom, se ele fala, ele também ouve. Oh, lavando a calabaça.
E ele vai justamente para o quarto, orar. Catuca teu vizinho e diz assim: quer que Deus fale contigo? Seja uma pessoa de oração. Fale com Ele. Tem gente que ela quer juro e correção monetária da poupança, mas não deposita dinheiro lá. Eu quero que Deus fale comigo, mas tu fala com Ele? Pelo menos em pensamento. Você pega e conversa com Ele. Porque tem gente que não acredita em Deus, né? Imediatamente Paulo entendeu, peraí. Se ele fala, ele também ouve. E a Bíblia diz que ele está orando. Enquanto ele está orando, presta atenção. Enquanto ele está orando, o mundo espiritual está se movendo em favor dele. Porque a primeira coisa que o diabo faz, sabe o que é quando você está orando? Não está acontecendo nada. Mas quando você ora, o mundo espiritual se move a teu favor. A Bíblia diz que ele está orando. Enquanto ele está orando, Deus vai chamar um discípulo chamado Ananias. E vai falar para ele assim: Ananias, e ele fala: eis-me aqui. Vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por um homem apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha a intimidade que Deus tem com seus discípulos. Olha a intimidade que Deus tem com Ananias. E detalhe, Deus fala para ele que Paulo está orando. E na oração dele, ele via Ananias entrar, bater lá na porta, orar por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Sabe, Paulo está orando, falando: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero te pedir perdão. Eu achei que eu estava certo, mas eu tenho a convicção que eu estava errado. Me perdoa, Senhor, que eu não fique cego para sempre. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não sabia que eu estava perseguindo o Senhor. Eu achei que na minha concepção eu estava certo. Me ajuda, Deus. Aí a Bíblia diz que enquanto ele está orando, ele tem uma visão. Oh, glória. Que é a coisa mais confortável, igreja, de você estar orando. Além de você ouvir a voz de Deus, você ter uma visão de algo. É uma experiência nova para Paulo. É uma experiência nova para ele. É coisa nova. Deus está chamando pessoas aqui para ter uma experiência com Ele nessa noite. Deus está chamando pessoas aqui para ter uma experiência nova para com Deus. Preste atenção. Mas é necessário você entrar no quarto de oração. Tem pessoas que entram no quarto de oração, evangelista John, pastor Simar, presbítero Salmim, para tanta coisa, menos para intimidade. Menos para saber quem é a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero te conhecer mais. Quando você faz um relacionamento, ainda mais hoje, um relacionamento virtual, o que você faz de imediato? Marca um encontro para conhecer a pessoa pessoalmente, sim ou não? Sei lá quem está do outro lado da linha, rapaz. É ou não é? Tem pessoas que ainda não conhecem Deus. E Deus nessa noite está marcando encontro contigo. Nessa noite Ele está chamando você para uma intimidade maior com Ele. A Bíblia diz que Ele vai estar orando. E Ele tem uma visão do homem chamado Ananias. A característica dele
e vai orar por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo e automaticamente seja curado da sua cegueira. Aí a palavra do Senhor diz que Ananias vai, ouve a voz de Deus e vai fazer o que Deus mandou. Eu acho lindo a forma, a maneira como Deus falou com ele. Que maravilha! Os irmãos sabem que nós estamos entregando gás. E a gente pergunta, onde é o endereço? Me fala onde é o endereço. E mesmo com o endereço, às vezes a gente se perde, porque não é tão detalhado, né, pastora? Me dá um ponto de referência aí. Deus está falando para Ananias: olha, ele está na rua que se chama Direita, ele está na casa de Judas. Procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus não quer que ele erre. Deus está dando todos os detalhes. Olha, essa missão é muito importante. Vai porque ele está orando e eu alabando Casui Narabá. Eu quero mostrar para ele que quando ele ora eu respondo. Eu quero marcar a vida dele, sabe por quê? Antes dele parar de orar, eu vou responder. A palavra do Senhor diz assim, não lembro o versículo, mas assim: estando ele ainda orando, eu responderei. Oh glória! Estando ele ainda clamando, eu responderei. Quantos aqui querem isso? Quantos querem sair do quarto já com a resposta, irmão? Tem esse que está orando no meio, não recebeu a resposta ainda. Senhor, tu não me ouviu? Não é isso não. Aí Deus está falando assim: eu não quero que você se perca. Eu quero que você vá no lugar certinho. E eu quero fazer uma surpresa para ele. Antes dele levantar da oração, eu quero que ele veja que eu respondi ele. Porque isso vai ficar marcado na vida dele. Paulo vai saber que Deus fala. Paulo vai saber que Deus dá visão. E Paulo vai saber que orando, ele tem resposta de Deus. 3 princípios para o crente. Deve buscar. Novo convertido, queira isso. Queira ter intimidade com Deus. Deus falou bem claro, deu todas as dicas para que ele não se perdesse. E eu imagino a cena assim: Saulo está orando, joelho, Ceguetinha da Silva. O homem é perigoso, o homem é? Ananias falou: Senhor, eu sei quem é esse camarada. Muita coisa eu vi acerca dele. Eu vou te contar uma coisa, tu não conhece ele não, hein? Até parece, hein? Aí Deus fala assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. É isso que muita gente lá fora não entende. Como que pode ele na igreja? Como que pode ela na igreja? E quer colocar teus pecados todos para Deus. Quer falar, o diabo faz isso. Quer apontar teus erros para Deus. Aí Deus responde para o diabo assim: ei, ele é escolhido. Meu irmão, quer cortar uma conversa? Faça isso. Quando alguém falar alguma coisa assim, ó, presbítero Selmin, você não sabe de nada. Alguém está falando para mim: presbítero Selmin, você não sabe de nada. Aí eu falo assim: é homem de Deus. Não, mas você não conhece. É homem de Deus. Acabou, meu irmão. A pessoa vai entender, porque quem sabe ler um pingo vai entender quando eu estou querendo saber de conversa. Deus está falando para Ananias: Ananias, eu não quero saber, ele é meu escolhido. Não quero falar do pecado dele. Não quero falar das falhas dele. Ei, alabando calapaz. Deus não quer falar do teu passado. Deus não quer falar das tuas falhas. Deus quer saber do teu presente hoje. De quem você é agora. Saulo está orando.
Ananias está chegando. Aí ele sabe que Saulo é perigoso. Porque, irmãos, cá para nós, tem muita gente que não acredita na conversão de ninguém. Não espere que as pessoas acreditem na sua conversão. Não espere. Se converta e ponto. E faça o que Deus mandou. Preste atenção. O homem é perigoso. Saulo é perigoso. Quando Ananias está chegando, creio eu, na casa de Judas, já para entrar aonde ele está, ele diz assim: irmão Saulo. Está avisando. Saulo é cego. Irmão Saulo. Aí Saulo está orando. Epa. Está cumprindo. Oh, labana, caçuíne, calabá. Foi assim que eu vi. Era assim. Que coisa extraordinária. Era assim que eu vi. É uma coisa nova. Igreja, não esqueça, é uma coisa nova para ele. É uma experiência nova. Foi desse jeito que eu vi. Agora eu estou entendendo os crentes. Eu estou entendendo por que esse povo é bitolado, é meio doido. Agora eu estou entendendo tudo. Saulo, o Senhor que se apareceu no caminho, ele tem medo. O Senhor que se apareceu no caminho, ou seja, está confirmando a visão que Paulo teve. Agora deixa eu falar com você. Aguenta um minutinho aí. Está doendo? Toda profecia que vem até você é uma confirmação. Saulo está recebendo a profecia. Ele está vendo a visão se cumprir. E ele está assim, amém. Está certo, foi isso mesmo que eu vi. Saulo, irmão, ó, mudou, hein? Agora é irmão. Irmão Saulo, o Senhor que se apareceu no caminho. Aí Saulo, foi isso mesmo, ele apareceu para mim. Mandou eu vir aqui para que tu seja cheio para baixo do Espírito dele. E a Bíblia diz que quando Ananias está orando para que Saulo seja cheio do Espírito Santo, acontece outra coisa. As escamas que estavam nos olhos dele caem. E ele volta enxergando. E o nome do Senhor é glorificado na vida dele. Uma experiência extraordinária. Coisa maravilhosa. Tudo por quê? Porque homens ouviram a voz de Deus. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Obrigado. Tem muito entulho aí no teu ouvido, meu irmão. Tem muito entulho no teu ouvido impedindo você de ouvir a voz de Deus. Tem muita tranqueira aí dentro impedindo você de ouvir a voz do Senhor. E Deus nessa noite quer restaurar isso. Ele quer restaurar a comunhão dele para contigo. Ele quer te chamar pelo nome. E quer te dar uma nova experiência nessa noite. Nós estamos no culto de Santa Ceia. Saulo foi perdoado. Saulo foi absorvido. Toda acusação contra ele, ele escreve lá, Romanos capítulo 8. Portanto agora, olha a convicção dele. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Olha a convicção do homem. O diabo podia querer colocar ali, ó, chiado na voz de Deus. Que negócio é esse? Acabei de consentir na morte de alguém, estava perseguindo. Que voz é essa? Não. Ele aceitou, ele não questionou. Ele aceitou aquela voz, ele aceitou o chamado de Deus. Ele ouviu, entendeu o que Deus queria com ele. Essa intimidade marcou a vida de Paulo.
A Bíblia diz que depois ele vai ter outras experiências. Experiências com Deus marcam nossas vidas. A Bíblia diz que depois ele vai ser levado até o terceiro céu. Vai ter revelações que ninguém teve. Ou seja, a vida espiritual dele só está crescendo. A intimidade dele com Deus só está crescendo. Oh, por que tu parou? Por que você retrocedeu? Volta a subir a escada na intimidade. Volta a subir a escada da comunhão com Deus. Ele quer te levar a um patamar mais alto nessa noite de intimidade com Ele. Quer te levar numa profundidade. Fica de pé, igreja. Deus está falando com Saulo nessa noite. Nenhuma condenação há para você. Eu te chamei, eu te separei. Tu és meu escolhido. Tu és um vaso nas minhas mãos. Feche seus olhos e fale com Deus. Fale para Ele: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero ser guru de ninguém, meu irmão. Não quero ser guru de ninguém, sabe por quê? O véu se rasgou e Deus fala com todo mundo. Você tem que ter intimidade com Deus. Senão você vai ser massa de manobra de muitos aí, meu irmão. Eu não quero isso. Quero que você tenha intimidade com Deus. Ele ensinou Samuel a ter intimidade com Deus. Samuel ouvia a voz de Deus, mas não sabia que era Deus. Até que Eli, mesmo ali, na sua velhice, ele orientou ele. Falou: olha, quando o Senhor te chamar pelo nome de novo, quando ele te acordar, tu vai falar: Senhor, eis-me aqui. Fala, e teu servo ouve. Ele foi orientado. E Deus nessa noite está orientando você. Pessoas aqui terão experiências com Deus. Não tenha medo. Você vai ouvir vozes, sim, mas é a voz de Deus. Vai. Se você já teve alguma experiência com Deus, se prepara, porque Deus está querendo retornar essa intimidade que Ele tinha contigo. Ele está querendo retornar a intimidade que Ele tinha contigo. Fica ligado, igreja. Fica ligado. Cadê os diáconos? Os diáconos que vão servir a ceia. Oh, Espírito Santo. Pastora, louva o hino aí, pastora. Chamando que a sede, Nebácia. Libia sui, narabá. Nikiasai. Halamanu ika.